Bom, nosso intuito então nesse semestre é fazer o paper voltado para metrologia aplicada à produção industrial, tá? Então, eu sou o Lucas da Silveira Santos, nosso colega Walter Christman, meu colega de grupo, tutoriado e capitaneado pelo professor Marcelo Souza, tá? Então, aqui eu dou uma breve introdução no que é metrologia, tá? E para que ela serve, tá? Então ali tem uma pequena introdução sobre o que é a metrologia, no que ela se aplica, tá? A metrologia hoje em dia, principalmente na indústria, tá? Ela é de suma importância. Hoje ninguém se vive mais sem medir alguma coisa, sem peça. Então, antigamente também já era assim. Só que hoje modernizou tanto que virou fundamental hoje nas indústrias, e essa prática, essa aplicação da metrologia virou de suma importância e essencial hoje no cotidiano, tá? Não só nas indústrias, a gente tem outros ramos na área química, na área da saúde. Então são diversos fatores que implicam a aplicação da metrologia. E aqui eu resumi o mais breve possível, em poucas palavras, para falar o que é metrologia. Bom, então, no tempo da escola, em alguma ocorrência ou pesquisa do dia a dia, é comum se deparar com o termo metrologia. Para quem fabrica, importa, distribui ou vende produtos no mercado nacional, a metrologia provavelmente aparece quando se fala no Inmetro, tá? Que é o nosso maior instituto hoje de referência de medição, tá? O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, podemos esclarecer que metrologia se refere a medidas e formatos de medição, tá? A origem do termo, que é metrologia, vem do grego, metron, que significa medida, e logos significa ciência. Então, metrologia quer dizer ciência das medidas e medições, tá? Sendo uma área de estudo essencial para a matemática, a física e a química, as indústrias e cadeias de produção, a agronomia, topografia e outras centenas de áreas de estudo e especialidades. Então, como eu falei anteriormente, não se aplica só na indústria, se aplica à saúde, à agronomia, química, física. Então, são diversos outros setores e ramos que a gente pode tá empregando a metrologia, tá? Aqui eu citei 3 campos diferentes, tá? Não que seja campos, tá? Mas 3 áreas da metrologia que eu esmiucei aqui para a gente compreender um pouquinho mais, tá? Existem áreas próprias e mais aprofundadas dentro da metrologia em si, sendo elas a metrologia científica, metrologia industrial e a metrologia legal, tá? A científica se utiliza de instrumentos, pesquisas e metodologias científicas que têm por base padrões de medição nacionais e internacionais, a exemplo dos sistemas métricos e de temperaturas, graus Celsius, Fahrenheit, essas coisas, tá? Para padronizar. O industrial, que é o nosso mais usual, que a gente vai usar hoje, né, na produção, para sistemas de medição que controlam processos produtivos industriais e são responsáveis pela garantia, qualidade e segurança dos produtos. E a legal, relacionada a sistemas de medição usados nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente, em que a exatidão deve ser garantida. Então, tá os 3 tópicos aí que eu tinha me referido anteriormente. Seguimos. Chegamos agora na metrologia voltada para aplicação na produção industrial, tá? Que é o nosso paper que foi feito, tá? A gente resolveu fazer a metodologia dele no modelo RR, tá? De repetibilidade, que o Walter vai esmiuçar mais tarde, tá? Então, aqui também tá uma breve introdução dela voltada justamente na produção industrial, tá? A metodologia aplicada
ou industrial tem como objetivo apoiar as atividades de controle de processos de produtos, assegurando a sua qualidade metrológica e também a gestão dos meios de medição que utiliza. Na verdade, nas múltiplas atividades produtivas para efetuar as várias medições necessárias ao controle de processos e de produtos, são utilizadas referências de trabalho, padrões e materiais, que vão perdendo fiabilidade, tornando-se por isso necessário, dentro de uma periodicidade definida no correspondente plano de calibração, proceder à respectiva comparação com padrões e materiais de maior exatidão, integrados em cadeias hierárquicas de padrões por forma a calibrá-los, ou seja, efetuar as comparações e verificar se estão dentro ou fora do erro máximo admissível e emitir um certificado de calibração, onde ficam expressos os resultados obtidos que vão determinar se as referências de trabalho, objeto da calibração, podem ou não continuar a ser utilizados no controle de processo de produtos. Não há nenhum resultado em metrologia que não seja acompanhado das respectivas incertezas, tá? Então, isso nada mais nada menos é do que tu fazer um teste de metrologia ali, uma medição, aferir algum equipamento, calibrar, tá? E no final tu emitir um laudo, um certificado com todas as medições, todos os testes que tu fez, a fim de padronizar e uniformizar o que a empresa ou que o produto demanda, tá? Então, isso é uma padronização, uma repetibilidade que se faz para ter uma padronização constante do produto ou do processo da empresa, tá? Obtenção de medidas exatas. Com a implementação da metodologia industrial, suas rotinas de medição terão um salto. Antigamente, os instrumentos eram analógicos, tá? Então, alcançavam dados acima de 0,1 milímetros, tá? Então, conforme foi feito a inovação, tá? A revolução industrial e a modernização dos equipamentos, tá? Hoje a gente tem os equipamentos de medição 3D, que são capazes de fornecer resultados abaixo de 0,2 de milímetro de precisão. Assim, a garantia de um controle de qualidade rigoroso à prova de erros, tá? Então, cada vez mais a gente vai entrando num futuro bem próximo, tá? Cada mês, cada ano vai mudando os padrões de medição e elas vão ficando mais exatas, tá? Isso é um acréscimo tanto para a empresa quanto para o cliente que vai utilizar do produto final. Bom, uso eficiente de recursos. O controle de qualidade de altíssima precisão é capaz de reduzir o índice de refugos de produção, já que a medição 3D oferece dados mais confiáveis para a verificação da montabilidade de peças. Com isso, há um uso mais eficiente dos recursos, já que você evita o desperdício de matéria-prima, energia, tempo e força de trabalho dos operadores. Ainda a identificação precoce de desvios, por exemplo, também é essencial para reduzir estímulos à depreciação precoce de máquinas, assim não só a melhora na performance, como um prolongamento de vida útil desse ativo. Repetibilidade e padronização. Isso é o que a gente vai apresentar como a nossa metodologia, tá? De prática, porque esse sistema RR aí é o que normalmente é o mais utilizado nas indústrias e é um processo padronizado hoje, tá? Então vamos falar um pouquinho dele aqui também. Pouco adianta um controle de qualidade baseado em métodos obsoletos ou em instrumentos que nem sempre são confiáveis. Com a metrologia industrial mais moderna, a repetibilidade nas rotinas de inspeção, além, é claro, de uma uniformidade muito mais sofisticada nos produtos. Então, a gente obtém uma padronização fazendo essa repetição de medidas no componente da metrologia. Então, a gente faz, repete, até a gente otimizar e chegar num denominador comum, que é a exatidão das medidas, tá? Aumento da produtividade. Com a linha de produção operando em alta performance e os produtos seguindo um controle de qualidade preciso,
a consequência natural é o aumento da produtividade, tanto pela redução de problemas com o maquinário, como pela redução de trabalhos nos processos de fabricação. Então, a gente repetindo, a gente sempre vai ter a tendência a ter um aumento da produtividade, alinhando tudo que tem que alinhar, máquina, equipamento e peças, isso tudo se torna um grande conjunto que vai vir acarretar no próximo item, que é o ganho de competitividade, justamente que é onde a gente quer chegar, né? Então, para a gente ter todo essa padronização, toda essa garantia do material final, a gente sempre vai ter um ganho de competitividade, porque a gente vai se tornar uma indústria mais forte no mercado. Então, ganho de competitividade, com todos esses benefícios, a metrologia industrial sustenta os padrões de competitividade frente à concorrência. A medição 3D está na base de um controle de qualidade de detalhista que faz toda a diferença nos processos e, consequentemente, nos resultados. Além disso, as inspeções precisas proporcionam uma melhora na percepção dos consumidores. Então, isso no produto final, nas casas ou em qualquer produto que vá para a indústria, os próprios consumidores já percebem isso quando pegam o objeto na mão, a peça na mão, enfim, o produto na mão, tá? Então, com todos aqueles itens citados anteriores, a gente tem, por final, um ganho de competitividade e, claro, a renda sempre sobe, que é a finalidade de uma empresa, de uma indústria, tá? Aqui nesse slide eu mostrei um pouquinho dos componentes de medição, tá? Alguns modelos de instrumentos, tá? Não estão todos aí, mas tem alguns: relógio comparador, apalpador, goniômetro, o nosso querido paquímetro, tá? Fora vários aí que tem. Então, isso foi nossa apresentação, nossa socialização, e obrigado pela atenção. Para que serve o estudo RR? O estudo avalia a variação do sistema de medição e nos ajuda a concluir se ele é adequado para a aplicação pretendida. Categorias principais de causas de variação de medição: a repetitividade, que é a variação observada devido ao equipamento de medição, e a reprodutibilidade, que é a variação devido ao método de medição. Como funciona o método RR? Número de peças. Deve ser avaliado um certo número de peças que representem a variação do processo de fabricação. Operadores. Deve ser realizadas medições por no mínimo 2 operadores, que normalmente executam as medições. E as repetições? As medições devem ser realizadas de 2 a 6 vezes. O sistema pode ser aceitável quando a média é menor que 10%, aceitável com condições específicas quando a média fica entre 10% e 30%, e inaceitável quando é maior de 30%. Variação do equipamento ou repetitividade. O valor do equipamento é baseado na média das amplitudes de cada avaliador. A variação entre avaliadores ou reprodutibilidade baseia-se na amplitude das médias obtidas para cada avaliador. Como sabemos se ela é significativa ou não? Para sabermos se ela é significativa ou não, comparamos esse valor com a tolerância do produto, calculando a porcentagem do valor obtido no estudo RR. O uso de um sistema de medição inadequado pode levar a interpretações errôneas do processo, causando ajustes desnecessários no processo ou ausência de tomada de ação, quando houver causas especiais agindo no mesmo. E aqui nós temos um modelo das tabelas que são usadas para o estudo RE. Aqui a primeira tabela é a coleta de dados para um estudo. Aqui já é a segunda tabela, onde nós temos a média de amplitude, o número de amostras, o número de repetições e o número de operadores. A constante, que é verificada numa tabela, e o desvio padrão de erro de repetitividade. A variação do equipamento, média global de cada avaliador,
amplitude entre os operadores, desvio padrão da diferença das medições entre operadores, reprodutibilidade contaminada pelas